Oi, pessoal, tudo bem? Bom, aproveitei que eu tava fazendo o vídeo da finalização mamãe, que eu chamo, né? Eu tô esperando meu cabelo secar e já vou aproveitar e vou fazer o vídeo do segundo mês da dona Zoe, ok? Então, Zoe completou 2 meses. Aconteceu muitas coisas inusitadas nesses 2 meses. Porém, ela não teve mais convulsão, continua com medicação, tudo certinho, né? Não teve mais problema, o refluxo deu uma melhorada, né? Ela tomou uma medicação, um antiácido. O médico passou para ela um antiácido, receitou, né? Não qualquer um receitado pelo pediatra, tá? Não vão fazer isso com o bebê de vocês. Então, ela tomou e tá melhorando. Porém, lembra que a Zoe dormia muito bem? Então, nós recebemos uma visita aqui em casa. Ela já estava com uma rotina pré-estabelecida. Ela acordava de manhã e ia para a cadeirinha dela. Ficava na cadeirinha dela lá na sala com a irmã, não virada para a televisão. Mais longe da TV assim, mais viradinha para a irmã, viradinha para a janela, sabe? Para a porta, que tem uma porta de vidro lá. E aí eu fazia as coisas, dava uma hora mais ou menos, ela dormia. E dormia até quase meio-dia. Acordava, mamava. Lá vai mais um sonão na mesma cadeirinha por conta do refluxo, né, que eu expliquei para vocês. E tava dormindo muito bem à noite. Ok, então tivemos algumas mudanças. Eu recebi uma visita. Uma visita da minha família que veio aqui em casa dormir, né? Como eles não moram aqui, eles vieram dormir. Acho que eles ficaram 3 ou 4 dias aqui com a gente. Acabou com a rotina da menina. Eu não sei se coincidiu com um salto de desenvolvimento, mas assim, depois daquilo lá, ela não dormiu mais, sabe? Ela sempre, eu notava que ela tinha um pouco de dificuldade de dormir com barulho. Tem alguns barulhos que ela gosta, né? Tipo ruído branco, barulho de ventilador, barulho de aspirador de pó, barulhos constantes assim, ela gosta. Mas aqueles barulhos assim, tipo conversa, risos, quando cai as coisas no chão, essas quando passa carro na rua, quando o cachorro late na rua, sabe? Esse som dos dia a dia. Então, qualquer coisa que ela escuta, ela acorda. E daí daquela vez, né, veio a minha família. A minha casa, ela é pequena, relativamente pequena. Não é muito pequena, mas também não é muito grande. Então, quando eu levava ela, primeiro, ela não conseguia mais dormir na sala. Porque daí tinha muita gente, muita movimentação, muita conversa, ela ficava agitada, ficava, né, afoita. Aí eu levava ela pro quarto e tentava ela fazer dormir. Demorava muito, muito, porque cada voz mais alta que ela escutava, e dava pra escutar muito bem no meu quarto, dava pra escutar muito, sabe? Assim, conversando no tom normal, dava pra escutar perfeitamente. Então, quando a gente tá, né, animado, conversando, a gente ri, a gente conversa um pouco mais alto, e ela, quando escutava, não dormia mais. Então eu ficava praticamente. Os 4 dias que eles vieram visitar a gente, eu fiquei praticamente no quarto, sabe? A maior parte do tempo no quarto, porque eu tentava fazer ela dormir, e ela não dormia, e eu continuava, não tirava ela de lá, né? Eu tentava até ela dormir pelo menos um pouquinho, mas ela dormia quase nada e já acordava. Então, aconteceu isso na soneca da manhã, aconteceu isso na soneca da tarde, e daí piorou a soneca da noite. Porque daí chegava na hora dela dormir 7 horas, tava todo mundo ainda aqui, né, conversando, jantando, dando risada. E acontecia a mesma coisa, ela demorava horas para dormir. Então tinha um sono da noite mais agitado também. As visitas foram embora e eu não consegui mais estabelecer a rotininha que ela tinha. Quando eu tentei, ela simplesmente acordava. Colocava ela na cadeirinha, ela não dormia, ela começava a reclamar. Colocava ela dormir no meu colo. Ia transferir pra cadeirinha, 10 minutos depois estava acordada. E assim foi. Acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. E ela é muito sensível com barulho. Muito sensível. Aí, depois de uns dias, eu comecei, assim, a tentar conseguir colocar ela na cadeirinha. Ela até dormia algumas vezes. Eu tinha que deixar o ventilador ligado no máximo, porque o meu ventilador era barulhento, né? É barulhento. E eu tinha que deixar no máximo. E ela quase embaixo do ventilador, assim, pro vento não ir nela, mas ela escutou o barulho. Aí ficou um bom tempo assim, sabe, tentando, mas assim, nunca dormiu mais como ela dormia antes, assim, horas de fio, sabe? Um sonão de manhã, um sonão de tarde. Ela dorme um pouquinho, dormia um pouquinho, dormia 20 minutos, acordava, assim vai, sabe?
Até hoje, só que hoje tá um pouco mais tranquilo. E o sono da noite começou a dar problema, porque daí como ela tinha a rotina de não dormir direito de tarde, tinha dias que era 6:30 e ela ia tirar a soneca dela. Ela dormia tipo assim, 2 horas, acordava 2:30, 2:40, ficava até as 4 horas, 4:30, 5 horas acordada. Chegava essa hora, ela queria cochilar. Aí quando dava, eu tava levando ela a dormir 7 horas, né? E quando dava 7 horas, ela tinha acabado de acordar, ou acordou faz pouco tempo, e aí não deu mais, sabe? Não ornou. E eu comecei a ficar muito estressada, porque eu ficava quase 1 hora dentro do quarto, colocando ela pra mamar, embalando ela, fazendo ela dormir, colocava ela no berço. Daí eu tinha que ficar 20 minutos com ela aqui, né? Por causa do refluxo. Eu ficava aqui, não terminava os 20 minutos que ela tava no meu peito, nem tinha transferido ela ainda. Ela acordava, do nada. Eu tava ali, paradinha, no escuro, sem barulho, sem nada. Quando eu olhava, a menina tava assim, ó, pra mim. Parecia, sabe, um teste. E eu comecei a ficar muito estressada. Começava a chegar a parte da noite, eu começava a ficar assim, preocupada, estressada, nervosa. Eu não sei se é porque eu não queria ficar tanto tempo fechada no quarto, enquanto meu marido e a minha filha estavam ali conversando, brincando, né? Eu escutava eles, queria estar junto com eles e não podia. Ou porque tava demorando demais, eu ficava agoniada, ou eu não dormia. Daí eu pensava assim, será que eu fico aqui e insisto nisso? Será que eu tiro ela do quarto e levo ela pra sala de novo? Mas daí vai ter mais agito, vai ter mais contato, vai ter mais barulho, né? Televisão, gente falando essas coisas, vai despertar ainda mais ela vai ficar mais estressada ainda, né? Porque ela ficava brava, porque não dormia direito, ficava brava. E aí, olha, até um dia que eu falei assim, quer saber? Eu estou fazendo a rotina, mas eu não vou seguir o horário. Se eu ver que ela vai dormir a soneca dela, não tem como evitar a soneca de um bebê de 2 meses, né? Não tem, pra mim, eu não consigo, né? Ainda mais com um soninho picado durante a tarde toda, né? Duas sonecas de 20 minutos, 30 minutos. Não tem como, pra mim. E aí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Se ela tira a soneca dela em 5 horas, 6 horas, eu percebi que ela fica mais ou menos 1h30 acordada, tranquila e feliz. Depois disso, ela começa a ficar estressada e começa a ficar com sono de novo, né? Começa a vir a janela do sono e se passa dessa 1 hora, ela começa a ficar bem chorona, bem brava, né? Então eu pensei, se ela dormiu, acordou às 6 horas, eu vou deixar ela acordada até as 7:30, né? Daí, nesse tempo, eu dou o banho nela, né? Quando tiver quase acabando ali, eu dou banho nela, 1 hora, 1h15, eu dou banho nela e vamos dormir. Se ela dormir 6:30, eu vou fazer isso às 8 horas. Se ela fizer isso às 5 horas, eu vou fazer isso às 6:30, sabe? E isso me deu um alívio muito grande mesmo, porque eu sou uma pessoa que adora rotina. Quando as coisas saem do programado, que eu programo na minha cabeça, eu fico muito tensa, eu fico muito estressada, eu fico muito incomodada, eu fico muito agitada, é como se tivesse alguma coisa errada, fora do lugar, sabe, nervosa. Então, assim, isso me tirou um fardo, me tirou um pesão, sabe, tipo, ela só tem 2 meses, ela não vai se adequar à minha rotina. Eu vou me colocar na rotina dela e vou fazer o possível para criar uma base para ser previsível para ela, né, e fazer o que der. Então, isso tem, assim, me ajudado demais, demais mesmo. Agora que ela tá entrando, né, pra fazer 3 meses, as coisas melhoraram. Eu vou fazendo vídeo de 3 meses, eu vou falar sobre isso, que as coisas melhoraram sim. Vacina de 2 meses, dei. Fiz o seguinte, levei ela no fim do dia, quando não tinha quase ninguém, porque tá dando muito surto de bronquiolite aqui, né? Tá começando a ficar frio e eu tô bem neurótica, quase nem tô saindo com ela de casa, assim, pra lugar nenhum mesmo, assim. Eu saio só lá de vez em quando eu não tô mais aguentando ficar dentro de casa, quando eu digo assim, preciso sair, senão vou enlouquecer aqui dentro. Então, nesses dias a gente sai. Ou a gente sai mais no ar livre, assim, sabe? Vai um pouquinho na pracinha, levar a mana, faz mais alguma coisinha assim, sabe? Uma caminhadinha, uma saidinha aqui por fora, essas coisas. Só isso, tá? Eu tenho evitado muito porque eu tenho ficado com muito medo da bronquiolite. Muito medo mesmo. E
E eu saí um dia com ela num lugar que tinha ar-condicionado. Ela ficou 2 semanas com o nariz todo entupido, cheio de catarro. E eu assim, ó, com o coração na mão. Ela mal respirava, tava com dificuldade para mamar. Pensei, pronto, agora pegou bronquiolite. Pegou, pronto. Porque ela não tava mamando, ela tava respirando rapidinho, né? Ela só não deu febre. E o nariz super congestionado, super congestionado. E desde o primeiro dia, eu tava fazendo a lavagem nasal com a seringa, tava aplicando o spray, tava sugando depois dessas coisas, tava sugando depois do banho, sugando a melequinha, né, com o aspirador nasal. Depois levei no pediatra, ele me pediu pra fazer a nebulização, tava fazendo nebulização 3 vezes por dia. E foi assim 2 semanas seguidas. E eu cuidando pra não dar febre, pra não dar nada, sabe? Não resolveu. Levei no hospital de novo e ela trocou o remédio da nebulização. Depois disso, aí ela começou a melhorar. Então, assim, mas foi 2 semanas bem preocupantes pra mim, sabe? Porque ela não dormia direito, ela se afogava de tanto catarro que tinha mesmo eu sugando, sabe? Ela se afogava e eu sugava todo o tempo mesmo eu sugava. Então, assim, mesmo preocupante por milagre do Senhor, né? Bênção do Senhor, ela não pegou a bronquiolite, né? Ela ficou apenas com esse resfriado e a gente conseguiu controlar aqui em casa, né? Mas eu levei no pediatra sim, eu levei no hospital depois de novo, porque não tava melhorando em 2 semanas e por acaso era um final de semana, né? Daí eu levei e fiz tudo o que precisava, tudo que o pediatra pediu e fiquei muito de olho mesmo. O tempo inteiro medindo febre, o tempo inteiro vendo a respiração, o tempo inteiro cuidando dela, sabe? Mas então daí passou, né? Esse surto e foi muito bom. E depois que passou, daí eu fui dar a vacina de 2 meses, né? E o que que eu fiz? Eu comprei aquele Chofebre, né? Deixei na geladeira, levei ela no fim do dia, pra não ter muita gente lá no posto, né? Levei no posto de saúde, pra não ter aquele mundaréu de gente. Como o posto tava funcionando até mais tarde, eu levei ela 7 e pouco, só tinha ela lá. Aí levei, dei a vacina. Era 6:30 da noite, mais ou menos. Cheguei em casa, já dei paracetamol pra ela e botei o negócio na perninha. Botei a faixinha na perninha, dei mamar, ela dormiu, porque tava na hora dela dormir de noite, né? Daí ela dormiu. Quando ela acordou umas 10 horas, 9 horas, 10 horas pra mamar, ela deu uns gritos assim bem fortes, que ela percebeu que a perninha tava doendo. Então o que que eu fiz? Eu segurei ela o máximo que eu pude no meu colo, acalmei ela, dei mamar pra ela, dei o bibi pra ela, o bico, né, pra ela, e deitei ela na minha cama. O finalzinho assim da mamada, eu já dei mamar deitado. Daí fiquei do ladinho dela assim, e o que que acontecia? Como eu sempre intercalo as mamadas do seio, né? Se eu não ficasse intercalando, se ela mamasse a noite toda, porque ela mama tipo umas 10 horas, 11 horas, né? Dei mama às 3, dei mama às 6. Se eu fizesse isso em um peito só, o outro peito já tava cheio, já tava doendo. Então eu falei, o que que eu vou fazer? Eu botei ela deitada lá e pra eu não ficar mexendo ela, né? Porque daí eu ia virar e ia pegar na perninha que tava doendo, ela ia começar a ficar mais agitada. Eu deixei ela na minha cama, né? E eu ia trocando de lado. Ela ficava no meinho e eu dava o TT aqui, depois dava o TT lá. E deixei ela dormindo lá. Ela nunca dorme na minha cama, mas aquele dia ela teve que dormir, né? Porque senão, quando ela acorda, ela sempre fica mais agitadinha. E daí ela ia começar a gritar. Daí isso fez com que ela dormisse a noite inteira, não gritasse nenhuma vez, não reclamasse nenhuma vez, mamou bem, dormiu bem, não teve febre e no outro dia ficou pleníssima. Ficou assim, ó, como se nem tivesse tomado vacina. A perninha dela tava um pouco mais durinha, dava pra ver que ela mexia mais uma do que a outra, mas ela, assim, só isso. Não reclamou, não gritou, não chorou mais, não deu febre, sabe? Não ficou choroninha nem nada, sabe? O resto tudo normal. Então, assim, acho que acertei. Acho que acertei. E faria de novo. Levar mais tarde, perto da hora de dormir. Chegar em casa, já dar o remédio da febre, já colocar a compressa na perninha. Eu fui trocando, né? Porque dá 8 horas. Daí eu fui trocando. Mas foi isso, sabe? E me ajudou muito. Então, assim, estamos lidando no período de 2 meses, né? Falando dos 2 meses, estamos lidando com o período dessa transição de sono.
toda essa sensibilidade. Ela é muito sensível ao som, à luz, barulho, sabe? Qualquer coisa acorda ela. Então, assim, tem que ter muita calma com ela, né? E o banho, eu tô tentando trocar de horário porque tá começando a ficar frio. Então, eu tô começando a desassociar o banho ao sono, né? Do sono. Mas assim, tá um processo ainda, estamos em processo e vai dar tudo certo, espero que dê tudo certo. Mas essas são a evolução dos 2 meses. Ah, e ela já fica com o pescocinho mais alto, ela já presta atenção, dá pra ver que ela já enxerga melhor a gente, sabe? Ela já começa a seguir a gente com o olhar, assim, o pescocinho já tá mais durinho, né? Ela já começou a sorrir mais, né? Ela não sorri muito não, mas quando a gente conversa assim, que ela acabou de acordar de manhã, quando a gente dá uma conversadinha assim com ela, tipo, oi, bebê, bom dia, sabe aquela vozinha fininha? Ela dá um sorrisinho. Eu percebi que ela dá um sorrisinho pra cada um. Ela dá um pra mim, um pai dela, um pra irmã. A primeira vez, assim, que ela fala com a gente no dia, ela dá esse sorrisinho, né? E tá ficando cada vez mais fofinha, tá ficando muito gordinha, né? Ganhando bem peso, mamando bem, né? Ela só teve nesse episódio aí que ela ficou trancada, que eu fiquei com medo dela perder peso, porque tava muito difícil pra ela mamar, assim. Como ela tava entupida, né? Ela parava bastante pra mamar. Mas, por sorte, não, deu tudo certo. E está evoluindo muito bem, né? Eu já tô tranquila, já tô mais adaptada à rotina, faço o que dá, o que não dá, eu deixo para o outro dia e assim vai. Não tô sendo muito rígida comigo, assim. Tô tentando voltar à dieta, né? Não restringir a alimentação, mas comer saudável e tirar o doce, besteirada que eu tava comendo mais na gravidez, né? Por conta de vontades e essas coisas, e desleixei mesmo. Aí eu tô tentando tirar os doces, voltar a fazer o exercício. Mas isso assim, um exercício aqui em casa, ali na sala, rapidão, assim, a hora que ela deixa. Então, estamos se adaptando a ela, né? Assim que vai. E a minha filha mais velha também tá se adaptando a ela super entende, assim, já tá dividindo a mamãe com a irmã super de boa, super tranquila. Então, acho que são essas as atualizações do segundo mês, tá? E agora, vamos fazer o do terceiro, que tá cada vez melhor. Então é isso. Tchau, tchau!